Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar dos movimentos da capoeira. Essa luta, jogo, dança genuinamente brasileira. Vem comigo então conhecer um pouquinho mais? Então, como eu falei, a gente vai tratar dos movimentos da capoeira, dos golpes, do movimento básico, que mantém o ritmo, e o jogo sempre em movimentação. Para começar a nossa conversa aqui, eu pergunto para você, qual é o movimento básico da capoeira? Você sabe, que existe um movimento que não para durante todo o período da roda, E qual é esse movimento aí? Eu acredito que você já sabe, Até porque já ouviu falar disso. O movimento básico da capoeira é a ginga. Então a ginga é a base de toda a capoeira. É a partir da ginga que todos os outros golpes irão surgir. Ele é um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. Centro de gravidade é aquele ponto, onde nós temos o peso do nosso corpo nos puxando, nos levando para o chão. Então nós temos que controlar o centro de gravidade para manter o nosso equilíbrio. Na capoeira, a ginga faz com que esse centro de gravidade esteja sempre em movimento. Então eu tenho sempre que estar recuperando o meu equilíbrio. Assim, eu vou me manter em pé e em movimento, ok? A partir da ginga, então, surgem os outros movimentos de ataque, de contra-ataque e de defesa ou de esquiva. Então, é a ginga que vai dar sustentação para os outros movimentos, tá? Nós vamos ver alguns movimentos hoje aqui e vocês vão perceber que a base continua sendo a ginga. Esses movimentos surgem a partir da ginga. Os jogadores, então, nunca estão parados, exatamente porque eles estão gingando, E isso torna a capoeira muito bonita da gente assistir. É a ginga juntamente com a música dos instrumentos, A batida do berimbau, o atabaque, o reco-reco, são todos esses movimentos, todos esses instrumentos dando a música, dando o ritmo e a ginga mantém a movimentação, o corpo entrando no movimento, no ritmo musical. É o corpo em movimento entrando no ritmo musical. Beleza? Qual é a sequência da ginga, então? A ginga tem 3 movimentos básicos que vão se intercalando, certo? Vão se repetindo, um depois do outro. Então, o primeiro movimento é o recuo da perna esquerda. Segundo movimento, a base com os 2 pés à frente e fixados, os pés afastados em paralelo. E o terceiro movimento, o recuo da perna direita. Sempre lembrando que a perna que recua, o braço vem à frente como se fizesse uma proteção, tá? Então esses movimentos eles vão se intercalando e se repetindo. Então a partir da base eu vou recuar, volto para a base, recuo com a outra perna, volto para a base. Um movimento simples que vai se repetindo, tá? Quando a gente começa a estudar capoeira, quando começa a praticar, a treinar capoeira, o primeiro movimento que a gente aprende é a ginga e aprende a colocar a ginga no ritmo do berimbau, ok? Primeiro exercício nosso, então. Como é formado o movimento da ginga na capoeira? Eu quero que você descreva esse movimento para mim. Tempo aí para vocês fazerem isso, a gente já volta.
E aí, conseguiu descrever para mim como acontece o movimento da ginga? Olha só, eu vou fazer uma descrição aqui e você dá uma conferida com a sua aí. A ginga é formada então por 3 movimentos que se intercalam. Base, recuo para a esquerda, volta para a base, recuo para a direita. Então eu tenho 2 recuos e mais a base. A base, os 2 pés paralelos, né, um ao lado do outro, recuo para a esquerda, a perna esquerda vem para trás, voltei, recuo para a direita, a perna direita vem para trás. Tranquilo a ginga, né? Já estamos sabendo gingar aí. Agora a gente vai para os outros movimentos. Então, primeiro vamos entender que na capoeira, né, nós temos aí 52 golpes que estão escritos, catalogados. Isso não leva em conta as combinações que pode haver entre diferentes golpes e alguns golpes aí que são, né, extraordinários e inéditos, tá ok? Então, os golpes, a gente dividiu eles em golpes de ataque e defesa para ficar mais fácil para a gente estudar. E os movimentos da capoeira, eles podem ser efetuados com os pés, com as mãos, com o tronco, com o joelho e com a cabeça também. Então, todo o nosso corpo está envolvido no jogo de capoeira. Nos movimentos de ataque, né, nós conhecemos já alguns movimentos de ataque, então nós temos uma listinha aqui. Os movimentos de ataque são a armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente e a meia-lua de compasso, a ponteira e a chapa de costas, entre outros. E nesse vídeo a gente vai levar um pouquinho mais de tempo agora para entender os movimentos de defesa ou de esquiva. Então, o que são esses movimentos de defesa ou de esquiva? São aqueles movimentos em resposta a um movimento de ataque do outro capoeirista. Por exemplo, se o outro capoeirista executa um movimento de armada ou um martelo, como que eu posso responder a esse movimento? Então, se ele fez um movimento de ataque, eu tenho que dar primeiro um movimento de defesa e depois um novo movimento de ataque ou de contra-ataque. Ele vai defender e me atacar novamente. Então a luta ela vai se alternando entre esses movimentos de ataque, defesa, contra-ataque. Defesa, contra-ataque, defesa, contra-ataque. Ok? Então, essa é a sequência da luta. Então olha só, alguns movimentos de defesa. O rolê, a cocorinha, o AU, a negativa e a esquiva de frente são os que nós vamos ver, né, na sequência agora. Mas existem outros aí, ok? Então esses são os mais conhecidos, aqueles que você vai aprender quando entrar, por exemplo, começar a treinar capoeira numa academia, por exemplo. Então primeiro a gente vai falar do rolê. O rolê trata-se de um meio de se movimentar na roda. Através do rolê eu levo o meu corpo para um outro lado da roda, eu, né, me movimento na roda. Então eu esquivo de um golpe e me movimento, mudo a minha posição, o meu lugar dentro da roda, tá? Então ele pode ser aí comparado também com o movimento da ginga e o AU, que é um outro movimento que nós vamos ver. Então o que o capoeirista faz? Ó, ele se agacha, apoia as mãos no chão e movimenta o corpo saindo da sua posição inicial, tá? Então ele é um movimento de defesa. Na hora que eu me abaixo, eu permito, por exemplo, que o outro capoeirista passe com o pé, né, pelo alto, e eu ainda faço um movimento de giro pelo chão, deslocando o meu corpo do local aonde eu estava, mudando o meu espaço de jogo, ok? A cocorinha é uma esquiva na qual o praticante se abaixa de frente para o adversário, então não dou as costas para o adversário. Os braços protegem o rosto, né, porque o golpe pode vir baixo também. Não sendo admitido que nenhuma das mãos apoie no chão. Então eu não vou me apoiar com a mão no chão. Vocês viram que no rolê eu apoiava a mão no chão para fazer o movimento. Aqui na cocorinha não. Eu vou me agachar, mas sem apoiar a minha mão no chão, eu tenho que manter
o controle, o equilíbrio do meu corpo, tá? O apoio do corpo deverá ser apenas sobre os dois pés, podendo estar sobre as pontas dos pés ou não. Então eu posso fazer esse movimento na ponta do pé, tá? Mas eu não vou apoiar nem as mãos e nem os joelhos, ok? Também um movimento que enquanto eu me agacho, enquanto eu executo a cocorinha, né, o outro capoeirista vai fazer um movimento de ataque passando com o pé por cima de mim. Então eu não acabo não sendo atingido pelo golpe de ataque, né, do outro capoeirista, do outro jogador. O AU. O AU é basicamente aquilo que a gente costuma chamar de roda ou de estrela. É um movimento muito parecido com a estrela da ginástica artística, da AGA, tá? Uma roda praticada normalmente na ginástica. Também conhecido como AU regional, é usado na capoeira como uma forma rápida de fugir ou enganar o adversário. Outra coisa interessante do AU, o AU é o movimento que o capoeirista usa para entrar na roda, tá? Como que é a entrada na roda? Normalmente o mestre da roda, que tem o berimbau, ele entoa o canto, os dois capoeiristas se agacham na frente dele, ele entoa o canto abrindo a roda, e esses capoeiristas vão entrar, passar para o meio da roda, através do movimento do AU. Então o AU é o movimento de entrada na roda, mas que também pode ser usado para os deslocamentos dentro da roda e para a esquiva de algum golpe, né? Então eu posso me esquivar de um golpe rodando, fazendo uma estrelinha para o lado. No AU, uma diferença do AU é que a gente pode fazer na posição que a ginástica chama de grupado, ou seja, com as pernas dobradas, né? Também posso fazer com as pernas estendidas, esticadas? Sim, pode, tá? Então, na capoeira a gente tem o AU grupado, com a perna dobradinha, e também o AU estendido, que é daí bem igual à roda da ginástica, ok? Então, lembrando o AU, movimento de entrada na roda da capoeira, tá? A negativa. A negativa é o movimento de esquiva em que o praticante se abaixa até ficar rente ao solo, com uma perna estendida e a outra flexionada, para desviar-se do oponente. Aqui sim, ele vai apoiar uma das mãos no chão, mas o joelho não apoia, tá? Por que que o joelho não apoia? Lembra que o jogo não para. Então, se eu apoiar o joelho no chão, eu vou demorar para conseguir levantar novamente. Então, se eu não apoio o joelho no chão, apoio apenas a minha mão, esquivo, eu já consigo levantar de forma mais rápida e já colocar o meu golpe, né? Colocar o meu golpe de contra-ataque. Então, essa é a negativa, né? Um agachamento que eu faço olhando sempre para o outro capoeirista, né? Mas sem apoiar o joelho no chão. Vou só usar o apoio de uma das mãos, ok? E daí a gente tem também a esquiva de frente, que é um escape baixo, onde o jogador joga a perna muito para trás. Você vê aqui, vou voltar aqui um pouquinho, porque você pode confundir às vezes as coisas. Na negativa, olha que a perna de trás ela flexiona, mas o joelho não encosta no chão. Na esquiva de frente, a perna de trás ela não vai flexionar, na verdade ela vai seguir esticada para trás, estendida, tá certo? Ó, o jogador joga a perna muito para trás da ginga, aquela perna que está para trás, ela vai mais para trás ainda, mas ela permanece estendida. Isso leva o corpo para baixo no chão, o que lhe permite evitar os ataques elevados. E quando ele subir, essa perna que está estendida lá atrás, pode já emendar um golpe, por exemplo, um martelo ou uma ponteira ou até uma chapa para empurrar o adversário de perto dele, ok? Então a gente vai ver como que vai emendando um golpe no outro usando a ginga e as diferentes movimentações. Segundo exercício nosso, então. Agora eu quero que você faça aí uma lista dos movimentos de defesa da capoeira que nós vimos nesse vídeo de hoje. Não precisa descrevê-los.
faz só uma lista com o nome para mim. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. E aí, você conseguiu fazer essa lista dos movimentos de defesa da capoeira? Vamos dar uma olhada na sua lista aí? Então, olha lá. Na minha lista eu coloquei o rolê, a cocorinha, o AU, a negativa e a esquiva de frente. E aí, conferiu com a sua lista? Se você esqueceu algum deles, pode anotar aí, tá bom? Não tem problema. Se você colocou algum que não está na minha lista, que nós não vimos nessa aula, mas que você conhece, quem sabe você pode até conversar com o seu professor quando, quando esse conteúdo for tratado lá junto com ele, ok? Revisando então, vamos ver um pouquinho aí, lembrar um pouquinho que a gente conheceu sobre a
capoeira, né, nesses nossos vídeos. Então a gente aprendeu que a ginga é o movimento básico da capoeira. A partir da ginga é que todos os outros movimentos irão acontecer. E que a ginga, ela na verdade intercala, né? Ela intercala 3 movimentos básicos, que é o recuo da perna para trás, a base com os 2 pés paralelos e um novo recuo com a perna trocada. Então eu recuo a perna esquerda, base, recuo a perna direita, base. Essa é a sequência da nossa ginga. E daí nós conhecemos alguns movimentos de ataque e alguns movimentos de defesa. Vamos lembrar deles? Os movimentos de ataque: a armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente, a meia-lua de compasso, a ponteira, a chapa de costas, entre outros tantos, né? E dos movimentos de defesa, nós vimos o rolê, a cocorinha, o AU, a negativa, a esquiva de frente, entre outros ainda, né? Aprendemos que são mais de 52. Com certeza nós não vimos nem metade aqui nesses que, né, a gente aprendeu um pouquinho mais. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí esses movimentos da capoeira, né? Você pode até tentar aí, a partir do movimento da ginga, fazer algum outro movimento, né? O AU, a cocorinha, ou um movimento de ataque, né? Uma armada, um martelo. Você pode começar a inventar aí o seu jogo de capoeira, ok? Fiquem bem, pessoal, e até breve.